Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Lucas 24, a partir do verso 13. O texto fala assim, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, porque estáis tristes? Senhor Deus, queremos agradecer, Pai, por esse momento, por essa palavra. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade nesse lugar, Senhor. Pai, esse lugar é teu, essas pessoas que aqui estão são suas, Deus. Sou apenas um mensageiro dessa palavra, o que importa nesse lugar é a palavra, Pai. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir o que o Teu Espírito há de falar, que os nossos corações estejam abertos para receber do Senhor aquilo que Tu tens preparado para nós nesse dia, em nome de Jesus, amém. Amém? Ontem nós tivemos a oportunidade de ministrar a palavra numa igreja aqui em Itajaí, chamada Batista Filadélfia, de um pastor amigo, o pastor Daniel. Foi realmente um momento de Deus naquele lugar. O Alelon esteve lá conosco, ministrando louvor naquele lugar, e foi um tempo precioso. Porém, o bispo Fernando me chamou na quinta-feira para estar ministrando hoje, me convidou para estar aqui hoje ministrando, e eu orando a Deus, pedindo uma palavra. Eu sabia no meu coração, no meu íntimo, que não era a mesma palavra que eu fui ministrar ontem lá. Até o Gu me perguntou: tu vai pregar a mesma palavra de ontem? Não é Gu, é pastor Gustavo, né? Aleluia, né? Se é a mesma palavra que vai pregar, eu falei: não, cara, não é a mesma palavra. Aí frustrei eles, que eles queriam cantar um louvor, né, cara? Daí já não era mais o mesmo, né? Mas eu sabia dentro de mim que Deus queria ministrar. Eu tinha o tema, eu tinha o texto, mas eu não consegui desenrolar a palavra. Falei para minha esposa: eu sei o que Deus quer falar, eu sei o que eu preciso falar, mas eu não consigo desenrolar. Na minha mente, no meu coração, no meu espírito, eu sabia o que eu precisava dizer, mas eu não conseguia montar, eu não conseguia criar o esqueleto daquilo que Deus queria falar. Eu tinha o tema, e o tema dessa palavra era: permaneça no caminho. Esse é o tema da palavra. E hoje de manhã, acordei cedo, botei meu celular a despertar às 6 horas da manhã, e fui para o meu cantinho orar. Falei: Senhor, eu sei o que o Senhor quer falar, eu sei o que está dentro de mim, me ajuda a montar aquilo, traz à minha mente, ao meu coração, aquilo que o Senhor quer falar à igreja. E o Senhor trouxe a palavra. Eu queria dividir isso com você: permaneça no caminho. Sabe, muitas vezes nós estamos tão preocupados e tristes com o caminho, que não percebemos e não entendemos quem está conosco no caminho. Esse texto é muito claro. Esses dois homens, eles estavam vindo de Jerusalém. Eles fizeram parte da comissão dos 70 que Deus havia mandado ministrar, mandado sair para pregar. Ele fazia parte daqueles que liberaram palavras de cura, milagres poderosos aconteceram, demônios foram expulsos, pessoas foram curadas, e de repente tudo havia acontecido. Jesus já tinha sido crucificado, e eles estavam frustrados, porque tudo aquilo tinha acontecido. E eles saíram da onde eles estavam, de Jerusalém, e estavam voltando para Emaús, chateados, tristes. E eles estavam conversando entre eles. Se você ler o texto completo, você vai entender. Eles estavam conversando entre eles, sobre tudo aquilo que havia acontecido. Mas deixa eu te falar uma coisa bem interessante. Esse texto é muito claro quando eu entendo e percebo isso, que
eles estavam frustrados pelo que havia acontecido. Mas entenda, Deus havia dado uma palavra que aquilo ia acontecer. Então, por favor, não se frustre se na tua caminhada algumas decepções, alguns problemas aconteçam, mas entenda que Ele, Jesus, está com você em todo o caminho. Muitas vezes nos decepcionamos e achamos que Ele te abandonou. Não, Ele não te abandona nunca. Nós podemos o abandonar, mas Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos deixou. Jesus ainda é e sempre será a melhor companhia da sua caminhada. Jesus, Ele é e sempre será a melhor companhia da sua caminhada. Responde Jesus em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas dizem que todo o caminho leva a Deus. É mentira. Muitas pessoas procuram vários caminhos para encontrar Deus. É mentira. Muitas pessoas tentam achar Deus em vários lugares e não acham. Sabe por quê? Porque Jesus é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a única vida. E nós só podemos encontrar Deus através de Cristo Jesus. Ele é a tua melhor companhia. E sabe, Mateus 28:20, ele fala assim, a parte B do texto: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meu irmão, essa é uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Jesus sempre estará conosco até o fim dos dias. Se nós permanecermos nele, se nós continuarmos firmes nele, no evangelho dele, ele dá essa promessa a nós, dizendo que ele estará conosco em todo o tempo, até o fim dos dias. Jesus sempre prometeu estar conosco. Jesus sempre esteve no teu caminho. Jesus sempre esteve te acompanhando. Se eu perguntar para muitos aqui, na tua caminhada cristã, quantas pessoas Deus colocou no seu caminho, te direcionando para esse lugar, te direcionando ao Senhor? Quantas pessoas Deus trouxe na sua vida, que te levaram a estar com Cristo? E nós precisamos entender isso, que Ele, Jesus, o maior desejo dEle é que nós estejamos com Ele. O maior desejo de Cristo é que nós venhamos caminhar com Ele. Ele é o teu caminho, irmão. Ele é a tua verdade. Ele é a tua vida. Você não consegue ser ninguém sem Cristo. Você não consegue ir a lugar. Você pode até chegar em alguns lugares, mas vai ser frustrante. Esses dois homens a caminho de Emaús, eles estavam retornando de um tempo poderoso em Deus, mas eles estavam frustrados por conta de todo o contexto. E quantas vezes nós estamos na caminhada, andando, e nos sentimos frustrados, tristes? Sabe o que eu acho interessante desse texto? Muitas vezes estamos na igreja, mas não temos um real encontro com Cristo. Muitas vezes estamos andando na igreja, mas o Senhor Jesus não se revelou 100% a nós. Mas hoje eu quero liberar uma palavra para você, liberar uma palavra sobre a sua vida. Ei, o Senhor Jesus vai se revelar a cada um de nós de uma forma sobrenatural, através do Espírito Santo, que as nossas vidas nunca mais serão as mesmas, porque o Senhor está caminhando todos os dias conosco, seja onde estivermos. Seja onde você for, esteja onde você estiver, o Senhor está contigo. Em meio às guerras, em meio às dificuldades, Ele é um Deus de paz.
Deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, nem se perturbe o vosso coração, o coração de vocês, e nem tenham medo. Meu irmão, entenda, se Jesus está com você, quem crê que Jesus está com você? Quem confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Meu irmão, se o Senhor está com você, creia, continue andando, não pare. Pastor, mas está doendo, não pare, continue. Pastor, mas eu não consigo entender. Não precisa entender, o que precisamos é caminhar. A Bíblia diz que eu devo olhar para o alto, para o autor e consumador da minha fé. É nele que eu devo fixar os meus olhos, é em Jesus. Judas traiu Jesus. Judas pegou as moedas. Os Iscariotes, Judas Iscariotes. Os Iscariotes eram um povo meio revolucionário, meio Che Guevara. E ele acreditava que Jesus viria e quebraria tudo e faria tudo. Meu, Jesus vai ser, vai vir com metralhadora, vai matar todos os caras. E Jesus não fez. Jesus lidou e trabalhou sempre com amor, sempre com graça, sempre com misericórdia. Eu às vezes tenho vontade de matar também, mas Jesus, respira fundo. E aí Jesus fez, eu vou dar a mãozinha, né? Judas, vou dar a mãozinha para ele, né? Vou lá caguetar ele. Aí Judas vai lá e cagueta Jesus, tá lá, vai lá. Tá, mas como que nós vamos descobrir que é ele? Eu vou dar um beijo nele, tu vai saber que é ele. E assim acontece. Ele pega as 30 moedas. Só que quando tudo começa a acontecer ali, quando Jesus começa a ser machucado, açoitado, ferido, Judas olha para aquele momento e fala assim, puxa, o que eu fiz? O que eu fiz? E Judas vai até os sacerdotes e fala para eles o seguinte, vocês falaram para mim que não ia acontecer isso, vocês falaram que só ia dar uns tapinhas nele. Qual que era a ideia, talvez na cabeça de Judas, conjecturando, né? Eles vão dar uns tapinhas nele, ele vai se levantar e vai quebrar tudo. Ele é Deus, ele é poderoso, ele vai tacar fogo em tudo. Mas Jesus não faz. Jesus continua calado, em silêncio. Jesus continua na dele. Jesus é ferido, machucado, açoitado, por mim e por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Jesus continua em silêncio. E quando Judas chega perante os sacerdotes, Judas conversa com os sacerdotes, e os sacerdotes olham para ele e falam, o problema é teu, comprou porque quis. Os sacerdotes olham e falam, Judas, te vira, o problema é seu. E jogam as moedas, porque ele havia devolvido. E Judas sai. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Judas tivesse pego as moedas, ido aos pés de Jesus na cruz, e tivesse pedido perdão a Jesus na cruz, ele teria sido ou não perdoado? Teria ou não, igreja? Sabe qual é o problema? O problema é que achamos que o caminho é a igreja, o caminho é Jesus. A igreja é apenas uma porta para você encontrar Cristo. Não é a igreja que te salva, o que te salva é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Esse lugar é um lugar de comunhão. Esse lugar é onde a Bíblia diz que eu devo vir sim, para estar com meus irmãos, ouvir uma palavra, ter realmente companheirismo. Mas a pessoa mais importante desse lugar é aquele nome ali, E é nele que nós precisamos caminhar. É em Jesus que eu preciso caminhar. É viver a verdade com o Evangelho que Ele me ensina. Salmos 33:4 diz, pois a palavra do Senhor é verdadeira, e Ele é fiel em tudo o que faz. Permaneça no caminho.
permaneça em Jesus. Quantos aqui já tiveram vontade de desistir? Só eu. Vocês são muito crentes, cara. Meu Deus, pastor Júlio, é só eu e tu desviado aqui, pastor. 2 pastores ainda, só desviado. Meu irmão, por várias vezes eu tive vontade de desistir. Mas por várias vezes eu tive vontade de dizer: Senhor, hoje eu vou largar tudo, não quero mais saber, estou cansado desses crentes. Estou decepcionado com pessoas. Mas como um bom sanguíneo, aleluia, que sou, é sempre rapidinho, né? A raiva só vem naquela hora. Por isso que a Bíblia diz que é para nós irar, mas não pecarem. A ira vem, a raiva vem, mas segura, mas não peca. Eu lembro uma vez lá em Curitiba, numa igreja que congregávamos, eu cheguei para o pastor da igreja e falei assim: ó, pastor, nós cuidávamos do ministério de louvor. Eu cheguei para ele e falei assim: ó, pastor, estou cansado, não quero mais saber disso, eu vou entregar o meu ministério. Ele olhou para mim e falou: não, eu recebo. Falei: eita, agora. Mas ele falou assim: ó, quem te deu o dom? Foi Deus. Ele falou: então entrega para ele. Eu falei: eu acho que é melhor continuar, né? Acho que não é melhor ficar, né? Meu irmão, foi Ele que te chamou. Foi Ele que colocou nas suas mãos o que você tem. O dom que está sobre você, foi Ele que te deu. E Ele disse, o texto que nós lemos, Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre será fiel a você. Ele sempre é fiel à palavra dEle. Ele sempre será fiel nas promessas que Ele fez. Por isso, permaneça no caminho. Não desista do caminho. Essas inconstâncias emocionais que nós temos, faz parte. Mas o interessante para mim, não são essas inconstâncias emocionais, é como eu respondo ao meu próprio coração. Ou eu desisto, ou eu continuo. E sabe o que vai acontecer com desistir? Você vai voltar para o final da fila. Quem já teve essa experiência de ir num banco, ou de ir numa fila, de ficar com raiva, sair porque a fila está grande, está demorando? Irmão, eu sou tão azarado que toda vez que eu entro no mercado, pode ter 2 pessoas, está andando rápido, eu entro na fila, a fila para. Você é assim, não? Meu Deus, cara. Esse dia eu falei para Deus: Deus, tu está de sacanagem comigo, não pode, cara? A fila estava andando, todo mundo acontecendo, quando eu entrei na fila, embaçou com a mulher que estava na minha frente. Falei: não pode, Senhor. E se eu desisto, eu vou para outra fila? Talvez a outra fila esteja maior. Meu irmão, não desista não, meu irmão. Ei, tu está na fila, o Senhor tem algo poderoso para você, está à porta de recebermos, continua caminhando. Dói. Lucas 17, verso 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Sabe onde que esses homens foram curados? Permanecendo no caminho e seguindo uma palavra de Deus. Quer ser curado? Permaneça no caminho e siga a palavra de Deus. Só o irmão aqui entendeu. Meu irmão, esses 10 leprosos, lepra, doença terrível, destrutiva. Esses homens viram Jesus e chamaram de longe. Jesus olhou, teve misericórdia, compaixão deles e deu uma palavra: vão até o sacerdote. E a cura estava na obediência, a cura estava na direção, a cura estava no caminho. Deus tem dado direção para você. Deus tem dado uma palavra ao seu coração.
Deus tem dado, revelado coisas a você. E a minha pergunta é: você tem obedecido o que Deus tem falado? Porque muitas das dores que nós carregamos, a cura dela está no caminhar, no continuar, não é no desistir. A cura está em obedecer. Jesus já me deu uma palavra. Jesus já lhe deu uma palavra. Quando eu penso em desistir, quando esse pensamento vem à minha mente, eu lembro daquilo que um dia Deus liberou sobre mim. E eu entendo que, Senhor, eu não posso desistir. Eu não posso parar. Me dá força, me dá ânimo, me dá coragem para continuar, para resistir, para avançar. Meu irmão, a palavra hoje, quando Deus falou no meu coração, e eu disse para você que eu sabia o que era, a base dessa palavra é o caminho, e o caminho é Cristo. Não desista, por favor, continue caminhando. Pastor, mas eu não consigo. Não. Ei, continue caminhando, porque a cura virá no seu caminhar. Ai, pastor, meu casamento é tão difícil. Continua caminhando, porque o Senhor vai trazer cura. Pastor, na minha vida financeira está tão difícil. Continua caminhando, que o Senhor vai fazer milagres. Pastor, essa enfermidade que continua caminhando, porque Ele é fiel e justo para cumprir com todas as suas palavras. Continue caminhando. Foi no caminho que esses homens foram curados. Por isso, meu irmão, nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Quem crê nisso? Eu creio, cara. Eu creio que não temos mais tempo para desistir. A Bíblia é muito clara, nós estamos vivendo os últimos dias. Tudo o que está acontecendo hoje na terra está na Bíblia. São acontecimentos que estão ali. As pessoas podem até não acreditar, mas você sabe que todo o contexto do mundo hoje é bíblico. Não dá mais para desistir. Não temos mais tempo para desistir. Continue caminhando. Permaneça no caminho. Só Jesus é a resposta para nós. Só Jesus é a resposta para a sua vida, meu irmão. Só Jesus é a resposta para a sua vida, minha irmã. Só Jesus. Talvez, você já viu que muitas pessoas procuram em tudo quanto é lugar resposta. Vão em outras religiões, vão buscar respostas em outras situações, mas parece que nunca encontram as respostas que precisam. Sempre fica uma incógnita no coração. Você já ouviu aquela situação, tipo assim, uma pessoa fala assim: depois que foi para a igreja, aí mudou tudo agora virou carola, crente. Já ouviu isso? Porque o Evangelho muda, o Evangelho transforma. E é aqui, é nesse lugar que o Espírito de Deus está. Sabe o que a Bíblia diz em Atos 2? A Bíblia diz que em Atos 2 que eles estavam unidos, juntos, no mesmo lugar, em oração, buscando, e o Espírito de Deus se manifestou sobre aquele povo. Meu irmão, eu creio fielmente que o Espírito de Deus está nesse lugar hoje, e manifestando no coração de cada um que aqui está. E sabe o que acontece? A cura, a libertação, a transformação. Por quê? Porque o nome de Jesus, Ele está sendo exaltado e ministrado nesse lugar. É só Ele, é por Ele, é para Ele, todas as coisas. E o Evangelho que me transforma, sim, ele precisa me transformar. As pessoas precisam olhar para mim e dizer: virou crente agora? Exatamente, virei crente, a minha vida mudou, porque eu sirvo a Cristo. Não bebe mais, não fuma mais, é isso mesmo, não faço mais. Por quê? Porque eu sirvo a Jesus e Ele mudou a minha vida. Eu não preciso mais desses subterfúgios para estar num caminho, porque Ele é o caminho, e quando eu estou nele, tudo é transformado. Por quê? Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. É Jesus.
Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo que desejamos. Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, Jesus respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Existe um mover sobrenatural de Deus nesse contexto. Imagina andar sobre as águas. É o único relato de alguém que andou sobre as águas fora Cristo. Ah, mas ele afundou. Aqui é algo interessante. Pedro, discípulo de Cristo, quando ele avistou Jesus de longe, ele fala: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir contigo. E Jesus fala: venha, Pedro. E Pedro sai da onde ele está, do barco, pisa sobre as águas e começa a caminhar. Porém, entretanto, todavia, Pedro começa a olhar para o lado, começa a prestar atenção nos ventos, começa a prestar atenção nas ondas. O foco de Pedro não está mais em Jesus. O foco de Pedro está em tudo que está acontecendo ao seu redor. Quer um conselho? Não tire os olhos de Jesus. Quer um conselho? Continue olhando para o autor e consumador da sua fé. Quer um conselho? Para de ficar prestando atenção no que o mundo diz e continua olhando só para Jesus. Esse é o conselho. E Pedro, quando começa a olhar, Pedro, quando começa a ver, a sentir, ele começa o quê? A afundar. Por quê? Porque os olhos não estavam mais em Jesus. Quantas vezes nós nos sentimos dessa mesma forma? Estamos na igreja, estamos até fazendo coisas na igreja, estamos até servindo alguns ministérios, e de repente as situações da vida, a política, agora o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, agora é a atualidade, aleluia. Nós começamos a olhar e dizer: meu Deus, não vai dar certo, meu Deus, quanta dificuldade, meu Deus, quantos problemas. Mas o Senhor não mandou você ficar olhando para o problema. A Bíblia diz que Ele mandou olhar para Ele. Fixe os seus olhos nele. Quando Jesus está no caminho da crucificação, tem um momento que quem viu o filme do Mel Gibson vai entender o que eu estou falando, a Paixão de Cristo. Isso está na Bíblia. Quando Jesus e Pedro, eles trocam olhares. Quando Jesus cai, naquele momento com a cruz, na via cruz, depois que Pedro negou, Jesus olha para Judas e para Pedro, e Pedro olha para Jesus. E para mim, no meu coração, eu creio que naquele momento Pedro teve a real revelação de tudo aquilo que Jesus havia dito já. Foi naquele momento, para mim, no meu contexto, que Pedro olhou e falou assim: ó, tudo o que ele falou está acontecendo. Tudo o que ele disse aconteceu. Meu irmão, olhe para Jesus, que nós vamos ver todas as revelações do céu, tudo aquilo que Deus já disse e falou acerca da sua vida e da minha vida. Para de ficar olhando para o lado, meu irmão, e começa a olhar para Jesus. Pare de ficar preocupado com as situações e comece a olhar para Jesus. Jesus, Ele ainda é o autor e consumador da nossa fé. Ele ainda é o Senhor Todo-Poderoso. Fixe os seus olhos nele. Quando nós fixarmos os meus olhos em Jesus, nada ao nosso redor vai nos afundar.
Ai, pastor, está tão difícil a minha caminhada. Eu sei, meu irmão, mas hoje o Senhor está dizendo para você: levante a sua cabeça. Eu gosto sempre de fazer isso. Olhe para o teto da igreja. Olha para o teto da igreja, por favor, olhe. Olha, fica olhando para o teto da igreja. Olha bem, levanta bem a cabeça assim, olha para o teto assim. Fica assim. O culto todo, não, brincadeira. Fica assim. Não, olha para cima, varão, ô Senhor do céu. Se você fixar os teus olhos, continua assim, olhando só para cima, você consegue perceber claramente o que está ao teu lado? Não. Você pode até ter vultos, você pode até perceber que está acontecendo alguma coisa, mas os teus olhos estão fixos no alto. Meu irmão, pega a visão. Se tu continuar olhando para o alto, nada que está ao teu redor vai te atrapalhar. Se tu continuar olhando para o céu, nada mais vai te derrubar. Se tu continuar olhando para o céu, o Senhor é o teu Senhor e teu Salvador. Sabe qual é o problema hoje? Vivemos um tempo onde o excesso de futuro tem gerado ansiedade. Meu Deus, já dizia aquele louvor, né? Como será o amanhã? Não, meu irmão, o amanhã é do Senhor. Viva o dia que se chama hoje. Tem muita gente sofrendo com o excesso do passado, cheio de depressão. Meu Deus, não, meu irmão, ei, a Bíblia diz que Ele fez tudo novo. O Senhor Jesus fez tudo novo em você hoje. Você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez, acabou, já passou, já foi. A palavra diz que o passado não te atormenta mais, faz parte apenas de uma história que você viveu. O futuro ainda nem chegou ainda. Então viva nele hoje, conforme Hebreus diz, viva o dia que se chama hoje. Em quem e aonde? Em Cristo. Viva nele, por ele. Lucas 24:30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia no nosso coração enquanto ele nos falava ao caminho e nos explicava as Escrituras? Esse texto é a continuação do primeiro texto que lemos sobre o caminho de Emaús. Quando eu continuei lendo o texto, eu entendi algo interessante. No caminho ardia algo dentro deles. No caminho eles talvez não tinham entendido o que estava acontecendo, porque os seus olhos estavam vedados, fechados. Mas a Bíblia diz que quando eles colocaram Jesus à mesa, quando eles sentaram com Jesus, as vendas que estavam nos seus olhos caíram e Jesus se revelou a ele. Sabe o que nós precisamos? Colocar Jesus na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, na nossa empresa, no nosso emprego. Meu irmão, quando Jesus está, tudo é transformado. As vendas caem, as mentiras vão embora, o engano cai por terra, porque Ele é a verdade ainda. Ele ainda é o Senhor dos senhores. No caminho há cura. No caminho há cura. A Bíblia diz que o cego Bartimeu estava na beira do caminho. Jesus estava passando e o cego gritou: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquele mesmo momento Jesus parou. Os discípulos até fizeram a muvuca: não, deixa. Jesus falou: não, eu ouvi, clame, Ele está com você no caminho, Ele está te ouvindo. Mas não pare de caminhar, não pare por nada, continue andando. O endemoniado gadareno, Jesus chega na cidade, ele está lá, todo lascado, nu, andando pelos sepulcros.
Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você me endemoniado. O que eu acho interessante é que o diabo veio até ele. Esse jovem veio até Jesus. Meu irmão, não tenha medo não. Se você está em Cristo, o diabo não pode te tocar. Se você está em Jesus, a tua casa está guardada. Se o sangue de Jesus está sobre você, nenhum mal vai se levantar. E se alguma coisa acontecer, o Senhor está te guardando acima de todas elas. Sabe qual é o problema do crente hoje? O crente tem medo da morte. Tem muita gente que quer ir para o céu com medo de ir para o inferno. O princípio está errado. Precisamos ir para o céu por causa de Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. É nele que eu preciso confiar. No caminho houve restauração, cura emocional para a mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus entrou em Samaria e essa mulher estava no caminho dele, na beira de um poço, e Jesus a curou emocionalmente. Jesus ainda diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao Pai, ninguém chega a Deus, é só através dele, é só através de Jesus. E eu não estou te falando, talvez você tenha anos de evangelho, anos de crente. O que me chama a atenção nesses dois homens do caminho de Emaús é que eles andaram com Jesus, conheceram Jesus, viveram experiências sobrenaturais com Jesus, e mesmo assim se frustraram e duvidaram. Mas o Senhor hoje está dizendo ao seu coração: não duvide mais, continue caminhando em Jesus, não saia do caminho, Edson. Jesus é o caminho. Você consegue entender isso? Jesus é o caminho. Jesus é o caminho para nossas vidas. Jesus é a vida no caminho. Jesus é a esperança no teu caminhar. Quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, eu comentei com a minha esposa, eu sabia o que eu precisava falar, eu tinha certeza do que eu precisava dizer. E eu quero falar para você nessa manhã: Jesus é o caminho. Não desista, permaneça, continue caminhando. Pastor, tu não conhece a minha vida. Eu não preciso conhecer, Ele conhece, Ele sabe, Ele conhece o teu coração. A Bíblia diz que Ele sonda e conhece o mais profundo do nosso ser. Ele sabe quem eu e você somos. Mas sabe o que Ele está dizendo hoje? Não pare de caminhar. Não pare, continue caminhando, continue olhando para o alto, continue crendo na palavra que um dia Ele te liberou, continue crendo nas promessas que um dia Ele lhe deu, continue crendo no seu casamento. Coloque Jesus no seu casamento, coloque o Espírito de Deus no seu relacionamento, para você ver o quão poderoso vai ser. Coloque Jesus nas suas finanças, para você entender quão abençoado você será. Coloque Jesus na criação dos seus filhos, para ver aonde e quão abençoado eles serão. É Jesus. É só Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei quanto tempo você está na igreja. Eu não sei o quanto tempo você caminha no Evangelho. Mas uma coisa eu tenho plena certeza: Jesus, Ele nunca nos decepcionou. Jesus nunca nos deixou. Jesus nunca nos abandonou.
Jesus sempre esteve ao nosso lado. Uma época da minha vida eu estive afastado dos caminhos do Senhor. Cometi alguns erros, algumas falhas. Mas eu lembro dentro de mim, eu lembro que eu entendia que existia algo de Deus para mim. E eu sabia que se eu viesse a morrer naquele tempo, com promessa, com palavra, se eu não me arrependesse, se eu não me entregasse ao Senhor Jesus novamente, eu iria para o inferno. E dentro do meu coração sempre vinha um desejo de voltar ao Senhor. Mas eu estava tão entrelaçado com o mundo, com o pecado, que eu não queria deixar aquilo. Eu lembro que um dia eu fui fazer uma viagem, eu era motorista de caminhão, para o Rio Grande do Sul. E quando eu voltei, um caminhão bateu em mim. A minha esposa tirava vidros do meu braço com pinça. Eu não fiquei cego porque eu estava de óculos. E eu lembro que quando eu entrei dentro de casa, naquele dia, eu tomei uma decisão: eu não posso mais viver isso. Eu preciso voltar para Jesus. Existia um anseio grande dentro de mim, porque eu precisava voltar. E voltei. Abandonei a velha vida. Meu irmão, escute o que eu estou te dizendo. Promessa não te dá salvação. O que te dá salvação é Cristo. Pastor, mas eu tenho dom. Dom não te dá salvação. O que te dá salvação é Cristo. Pastor, mas eu tenho talentos. Talentos não te dá salvação. O que te dá salvação é Cristo. Então nessa manhã, quero deixar essa palavra ao seu coração. Quem você precisa, aonde você precisa estar, é no caminho. E o caminho ainda é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Quero te convidar a ficar em pé.